Paz Senhor Jesus, gente, um bom dia para você, um bom final de ano, né? Louvado seja Deus. Tô vindo aqui compartilhar um vídeo pro canal. Hoje eu tive um sonho, né? E Deus ele me chamou a atenção de fazer um vídeo aqui a respeito desse assunto. Quero deixar claro, né, que tenho muitos amigos mesmos que se encontram nessa situação. E não tô aqui para julgar ninguém, até porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde Deus me arrancou, né? Primeiro, existe um assunto que é até um pouco polêmico no meio cristão. Será que os gays, será que as lésbicas, será que os travestis, será que os transexuais herdarão o reino dos céus? O que a Bíblia ela fala, né, pra gente? O que a palavra de Deus fala pra gente? Primeiramente, eu quero deixar claro aqui que isso aqui não é para deixar julgo sobre pessoas, para julgar, apontar, não, até porque eu fui lésbica, né? Eu me envolvi com mulheres, eu saía com travestis, meus melhores amigos eram travestis, né? Então, isso não é para poder acusar e botar um julgo sobre ninguém, mas a gente precisa pregar a verdade, porque a verdade é o que vai nos libertar e nos levar para morar no céu. A Bíblia diz aqui, olha, 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9, que vai dizer assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que abusam de si mesmo com os do sexo masculino, nem ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquiadores herdarão o reino de Deus. Então, eu quero que você entenda que a Bíblia está dizendo que nem os efeminados, nem esses que se envolvem com o homem, né, homem com homem, essas coisas, herdarão o reino de Deus. Isso tá na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. E o que acontece? Essa madrugada eu tive um sonho a respeito dos travestis. Deus já me mostrou no inferno que as pessoas que se relacionam, né, os homossexuais, no inferno os demônios ficam tendo relações com essas pessoas o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro. Tendo relações com essas pessoas o tempo inteiro. E essa madrugada Deus mostrava a respeito dos transexuais. Que, assim, as pessoas que são travestis, né, que mudam o nome, que fica ali apegado à beleza, né, eles querem ter beleza, tem muitos que são até muito mais bonitos do que mulheres, né, quando estão ali montados, parece até muito mais femininos do que as próprias mulheres. E eu mesmo, eu vim desse mundo, né, eu vim desse meio, né, todos meus amigos aí, a maioria eram gays, travestis, tudo mais, muitos continuam naquela vida. Mas o que acontece? Deus tem uma obra na vida de cada um deles. O fato deles estarem dessa maneira hoje não significa que eles estarão para sempre assim, até porque se eu olhar para minha vida, né, e eu olhar para tudo que Deus fez na minha vida, para todo o meu passado, eu preciso entender que eu quando alguém falava para mim bem assim, olha, você acha que Deus está com você nisso? Eu orava, gente, eu pedia a Deus para Deus enviar cliente, eu orava, eu tô sendo sincera, eu orava depois de ter atendido um monte de cliente, eu orava antes de atender, eu orava quando eu pegava a estrada para poder atender em outras cidades, eu sempre orava, e por mais que eu não estivesse fazendo a vontade de Deus, né, não estivesse de acordo com a palavra, quando alguém perguntava para mim, mas você acha que Deus tá nisso? Nossa, quem se levantava para mim, por quê? Porque eu estava cega, eu não conhecia a verdade de Deus. E o pouco que eu conheci, o diabo, ele me cegava. O diabo faz isso com a vida das pessoas que estão no pecado, assim, nessa situação. Ele faz as pessoas pensarem que elas estão fazendo aquilo que é certo. E ai de alguém que se levante contra a vida dessas pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Tá de acordo com a palavra? Não tá. Mas o meu dedo e o seu dedo julgando e apontando que essa pessoa vai para o inferno,
faz efeitos contrários àquilo, né, que realmente deveria ser feito pelaquela pessoa. O que a gente deve fazer? A gente deve orar, né? Eu apontar o defeito de alguém vai reagir ao contrário ao coração dela. Mas se eu orar pela vida dela, se eu orar pela vida dele, uma vida da pessoa que está naquela situação, eu creio que Deus alcança aquela vida e muda e liberta, porque foi assim comigo. Hoje eu recebo vários comentários, várias pessoas, várias mensagens de pessoas que vieram, viram eu naquela situação e oraram por mim. E eu agradeço muito a essas vidas que oraram por mim enquanto eu estava lá. Por quê? Porque foi a tua oração. Você que orou, você que, né, pediu a Deus que me libertasse, foi a tua oração que foi ouvida. Então, os gays herdarão o reino do céu? Não. As prostitutas herdarão o reino do céu? Não. Essas pessoas herdarão o reino do céu, travestis? Não. Mas a minha oração pode mudar isso. A sua oração pode mudar isso. Às vezes a gente pensa assim, que a gente vai alcançar alguém falando, olha, você tem que mudar, você tem que ter isso, você tem que ter isso. Gente, o poder do nosso joelho transforma qualquer situação, inclusive a vida de pessoas. Então, eles não rodarão. Se permanecer e não aceitar a mudança de Deus, não rodará. Mas eu acredito muito no Deus de misericórdia, que quando nós, igreja, estamos orando por vidas, cadeias estão sendo quebradas e vidas estão sendo libertas. Então eu acredito no poder de Deus, sim, de transformar a vida de um travesti. Eu acredito no poder de Deus, sim, de transformar a vida de uma prostituta. Eu acredito no poder de Deus, sim, de transformar a vida de um homossexual, de um gay, né, de um transexual. Eu acredito, porque a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. E Deus, Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que não há nada impossível para Ele. Então, às vezes nós olhamos para a situação de uma pessoa que está vivendo isso. Talvez você que está me assistindo, tem alguém na sua família que é gay, tem alguém na sua família que é transexual, tem alguém na sua família que é prostituta. E eu quero te dizer, é pecado? É pecado. Quantas pessoas me vêm me confrontar? Ah, nossa, mas é pecado ser gay? Onde está escrito na Bíblia que é pecado ser gay? Claro que está escrito na Bíblia que é pecado ser gay. Mas o fato de ser pecado não impede da misericórdia de Deus alcançar essa vida. Por quê? Porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então Deus, Ele pode alcançar sim a vida do pecador, o coração do pecador, e libertar o pecador do pecado. Porque é para isso que Jesus veio nas nossas vidas, para nos libertar e para nos dar salvação. Então, o que eu quero dizer com isso? A palavra, ela tem que ser pregada com a verdade, sim, e verdadeiramente. Gays, prostitutas, homossexuais, adúlteros, nada disso alcançarão o reino dos céus. Mas o fato de essas pessoas estarem condicionadas a essa situação não impede da misericórdia de Deus alcançarem a vida delas. Então, o que nós vivemos hoje, a situação que nós vivemos hoje, talvez você esteja me assistindo e esteja vivendo uma situação dessa. Talvez você seja transexual, gay, lésbica, esteja vivendo isso. E eu quero te dizer, sabe o quê? Essa situação, essa condição que você está hoje, esse momento que você está hoje, não condiz com aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, ou seja, se não condiz com aquilo que Deus tem para a tua vida, quando a gente entende isso, porque é igual eu era lésbica, e eu entendi que isso não agradava a Deus. Gente, eu vivia vários pecados, eu me prostituía, eu era alcoólatra, eu era drogada, mas o fato de eu estar me envolvendo com mulheres foi o que mais pesou no meu coração e na minha consciência, que eu estava ali pecando contra Deus. Então, por conta desse pecado, foi o que me fez entender a minha necessidade de aceitar Jesus, de precisar de Jesus, porque eu entendia que sozinho eu não conseguia me libertar. Eu era uma pessoa que eu só conseguia sentir prazer em relações sexuais quando eu pensava em mulheres. Então olha a mente, como é que estava aprisionada. E o que eu quero dizer? Era uma condição de pecado. Eu não sou melhor do que ninguém. Então era uma condição a qual eu estava, mas que Jesus entrou e me libertou. Então é essa a palavra. Essa é a palavra. O pecado, ele nos leva ao inferno, sim. Se eu falar para você outra coisa, eu estou sendo mentirosa. E os mentirosos também não herdarão o reino de Deus. Mas o que eu preciso frisar e te fazer entender
é que o teu pecado, ele é um momento, e se você aceitar Jesus, se você chamar Jesus para tua vida, se você reconhecer para Jesus que sem ele nada é possível, que sem ele você não consegue se libertar disso, ele vai mudar a tua história e ele vai fazer desse seu pecado apenas um testemunho de vitória para a glória do nome dele, entendeu? Então, você não pode se submeter, esse jugo que o diabo quer colocar. Você tá nisso e você vai ser isso para sempre. Não aceite isso sobre a sua vida. Jesus Cristo é mudança, Jesus Cristo é libertação e ele muda e transforma vidas para a glória de Deus, amém? Então, quero te dizer e creio que Deus vai libertar muitas vidas, eu creio que Deus vai transformar muitas pessoas que estão no transexualismo, no homossexualismo, no lesbianismo, né? Eu creio, eu acredito nesse Deus, porque o Deus que fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também, amém? Deus abençoe a tua vida, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua casa.